Olá, tudo bem? Estamos começando o programa, estamos começando a semana. Hoje é segunda-feira, hoje é dia 9 de junho de 2025. Hoje é dia do aniversário do meu compadre, meu primo, meu querido Pedro. Parabéns, feliz aniversário pra ti. Para quem tiver de aniversário e estiver nos ouvindo também, tá? A gente faz um geralzão assim. Nós estamos começando a semana com um novo formato no nosso programa. Hoje vocês vão ver que não vai ter inserção dos nossos repórteres. Vamos tentar e vamos testar, e vocês é que mandam. No final da semana a gente vê qual modelito vocês gostam mais. O que importa é que nós estamos aqui todos os dias pela 93 FM, também pelo portal Litoral Sul. Aliás, vocês acompanhem lá o portal LS, está no Instagram, nós estamos também no YouTube. Aliás, quem quiser assistir o nosso programa também, não só ouvir, mas assistir, estamos no YouTube, no nosso canal, é o canal Litoral Sul, o portal Litoral Sul, Matheus. Portal Litoral Sul, diz ele, Matheus Ronck, que faz a técnica do nosso programa. Amores, por falar e na data de hoje, que é dia 9, vamos às comemorações do dia 9 de junho. Tcharam! Dia da imunização. Quem acompanha pelo vídeo pode ver o trabalho árduo do Matheus de botar uma figurinha representando o dia da imunização. Hoje também é o dia do porteiro. Será que existe porteiro ainda? Gente, pensa numa coisa que não vai existir mais, é porteiro. É tipo ascensorista, né? Aquele que entrava no elevador e a pessoa dizia qual andar? E a pessoa apertava. Tá, por que a pessoa apertava? Por que a gente não apertava? Por que existia uma pessoa para apertar o botão? Ah, tá, porque tinha muito velho na época que nunca tinha andado de elevador. Agora eu pensei numa coisa que faz sentido. Agora todo mundo sabe o que é elevador. E porteiro eu acho que infelizmente serão todos substituídos. Embora tenha alguns porteiros que sejam tão chatos que eles realmente nem deveriam começar, né, na sua profissão. E tem uns porteiros que mudam a vida da gente, né? Eu morei em prédio que tinha porteiro e que aquelas pessoas mudavam a vida da gente. O primeiro bom dia ou o último boa noite de pessoas assim faz uma diferença, né? Então, se tu é porteiro, porteira, faça a diferença para melhor na vida das pessoas. Fica a dica no seu dia. Hoje também é o dia do tenista. Tá aí a nossa valorização. O Brasil tem umas coisas legais no tênis. Aí tá o menino João, né, se destacando. O Guga foi um grande vencedor, sobretudo em Roland Garros. Eu era daquelas que ficava 3, 4 horas assistindo a partida de tênis, emocionadíssima por causa do Guga. E hoje também é o Dia Internacional dos Arquivos. Eu não sei por que tem comemorações de dias assim que, tipo, o que significa, né? É outra coisa que meio que não vai existir, arquivo físico, né? Porque nossos arquivos estarão todos na nuvem, né? Então, é uma coisa, não sei se vai existir por muito mais tempo, não. Mas tá aí o Dia dos Arquivos. O único arquivo que eu tive acesso muitas vezes, por muitos anos, foi Arquivo X. Vocês assistiram essa série? Era muito bom, Arquivo X. Era com David Duchovny e ela, não me lembro o nome. Era bem bacana. Bom, meus amores, hoje tem entrevista. Claro, a gente vai entrevistar hoje a nossa queridíssima Julia Becker, que é escritora ilustradora, sobretudo de livros infantis. Essa querida e talentosíssima menina é daqui de Araranguá, mora em Florianópolis, mas é de Araranguá, está aqui nesse momento hoje com a gente no estúdio e vai contar um pouquinho da sua trajetória, que é muito, muito, muito... Sabe quando tu conhece uma pessoa que realiza o que ama? Não dá vontade de conversar o resto da vida? É o exemplo da Júlia. Daqui a pouquinho a gente conversa com ela. Mas antes vamos às notícias. Olha só que virada, que virada. Depois de tudo que sofreu na vida, aos 15 anos, o Bruninho... Não sabe quem é o Bruninho? Já vou dizer. O Bruninho se consagra entre os melhores jogadores de futebol do país e vai jogar na Europa. Quem está acompanhando em vídeo vai ver se o Matheus... o Matheus conseguiu. Tá ali a foto. Menino é bonitinho. O Bruninho é filho da Elisa Samúdio. Começou a lembrar? E do ex-goleiro Bruno,
que tem uma história horrível, né, dos pais dele. E esse menino, olha que superação. Ele cresceu sabendo do assassinato brutal da mãe, né, e da condenação do pai a 20 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado da própria mãe, né? O pai matou a mãe, ele sequestrou ela, ocultou o cadáver e, e o Bruninho era bem pequenininho na época, né? Bruninho Samúdio construiu a sua própria história a parte de toda essa tragédia. O adolescente que nasceu em Campo Grande foi criado pela avó materna, a dona Sônia Moura, que sempre o incentivou no gosto pelo esporte. Agora, é incrível, né? O menino não só joga futebol, como ele é goleiro. E ele tem 1,92 m, 15 anos. 1,92 m, 92 quilos. Ele se mudou então para o Rio de Janeiro e conquistou a vaga de goleiro titular sub-15 no Botafogo. E agora vem a coroação para esse garoto, que mesmo tão jovem, ele vai participar de um torneio internacional na Europa com a equipe do Botafogo. E ele também embarcou essa semana para a Alemanha e é a primeira vez do Bruninho lá na Europa. E isso abre horizontes para esse jovem brasileiro promissor. E que coisa linda a gente ver isso, né? Essa superação. Não é só pelo tipo físico que o Bruninho se destaca, ele tem uma postura profissional, pelo menos é o que diz quem trabalha com ele, que ele é muito disciplinado nos treinos, que ele é muito focado nos estudos e é muito respeitador com todos ao seu redor. O sonho dele é seguir carreira na educação física, ele quer estudar, fazer educação física. E no Botafogo ele conta com o apoio da estrutura do clube, ele joga, ele estuda e nas redes sociais o Bruninho tem quase 280 mil seguidores no Instagram, onde ele demonstra toda a paixão pelo futebol. Só tem imagens dos treinos, das partidas e das conquistas e ele posta mais fotos do que escreve legendas. O jovem também já participou de uma competição no Uruguai nesse ano e agora está comemorando a ida dele, então, para o torneio na Europa. E só relembrando, assim, rapidamente, para a gente não ficar... Não é isso que a gente quer que fique, né? Na lembrança de vocês, ou no pensamento de vocês. Mas o Bruninho era muito bebê quando a mãe, a Elisa Samúdio, foi sequestrada e assassinada em 2010, o ano que ele nasceu. Em março de 2013... O Bruno, ex-namorado da Elisa e pai do Bruninho, o ex-jogador do Flamengo, foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão pelos crimes, sendo considerado culpado pelo homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. Bruno até hoje nega a autoria do crime e tentou se aproximar do filho, que nunca assumiu no passado, né? Depois que o jovem assinou contrato para treinar na base do Botafogo, aí o pai parece que se interessou em conversar com o filho. Bom, o Bruno, pai, agora está em liberdade condicional, ele passou a seguir o adolescente no Instagram, na época, né, que o Bruninho foi para o Botafogo, e desde que o Bruninho nasceu, a avó dele, a dona Sônia, briga na justiça para que o neto receba pensões atrasadas que ultrapassam R$ 1 milhão. Que interessante, se aproximar do filho seria para... Oi, né? Nem a pensão, que é tipo só dinheiro, não deu, mas ele... E a vida tem dessas coisas, né? Enquanto a carreira do pai segue em decadência, enfim, jogando, ele joga, né? O Bruno voltou a jogar, ele joga em times da várzea aí. O Bruninho tá crescendo, tá de vento em popa. E essa semana o Bruno pai anunciou que vai treinar pelo Azul e Branco FC, que eu nunca ouvi falar, que é um time amador de Búzios, no litoral do Rio de Janeiro. Por que a gente fica feliz? Porque tomara que o Bruno ganhe bastante dinheiro para pagar a pensão que deve pro menino, que é dele, né? E o ex-jogador do Flamengo trabalhava como entregador de móveis desde que conseguiu liberdade condicional em 2023. E já o Bruninho embarcou, então, na quarta-feira passada para a Europa. Ele chegou a Frankfurt, na Alemanha, para participar de um torneio internacional pelo clube, e a competição se inicia no estádio local da cidade. Lá ele vai defender o gol. Que bacana, a gente fica na torcida para o Bruninho, porque o Brasil inteiro acompanhou essa tragédia e que a avó, né, desse menino conseguiu reverter. É claro que depende muito do caráter, do espíritozinho, né,
que ele já nasceu com ele para ter essa superação e tomara que tenha sempre muito amor no coração, Bruninho. Motivos pra gente ficar mal, pra gente se revoltar, pra gente... Todo mundo tem. Olha, todo mundo tem. Alguns parece que tem mais que outros, mas todo mundo tem. E a coragem de não se vitimizar e lutar e ser maior, isso que é bacana. Parabéns ao Bruninho, a todos que conseguem passar por desafios da vida e transformar a dor em amor, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis da vida, é tu pegar uma grande dor e mesmo assim continuar sem mágoa, sem ficar ranzinza, sem ficar chato. E ainda ter amor para distribuir talento. Parabéns pro Bruninho! E olha só, outra brasileira que está se destacando aí, a gente nem ouve falar. Por que a gente não ouve falar de notícias boas? É por isso que esse programa só tem notícias boas. Eu me recuso a notícias ruins. Porque todo mundo já falou notícias. Vocês já pararam para pensar quem é que escolhe as notícias que vocês ouvem? E por que as pessoas falam dessas notícias? Se vocês acham que precisa ouvir notícia negativa na vida, sério, vamos supor que vocês ouçam assim só programas de assassinato e de tráfico de drogas e de perseguição e de homicídio, de estupro. Não é para se alienar. Mas vocês acham que vocês assistindo vai fazer a diferença? Não seria tu ter uma atitude bacana como cidadão? Começa pela tua família, depois pela tua rua, teu bairro. E aí essas coisas nem aconteceriam. Já pensou que bacana? Então não fica entrando Sou jornalista, mas não fica entrando em notícias ruins. Não serve pra nada. Nada mesmo. O que serve mesmo é tu ser uma boa pessoa. É pra isso que serve. Tá aí o exemplo do Bruninho. Bom, e aos 22 anos, a jovem mineira Laísa Peixoto está prestes a realizar um feito histórico. Ela vai ser a primeira mulher brasileira a ir para o espaço. Literalmente, tá? Ela é natural de Contagem e ela foi selecionada como astronauta de carreira e já tem destino marcado para 2029 no voo inaugural da empresa Titan Space. A missão vai ser comandada pelo astronauta Bill McArthur, da NASA. E essas coisas a gente não fica sabendo, né? Ai, atropelamento, todo mundo fica sabendo. Mas quando uma brasileira de 22 anos vai ser astronauta da NASA? No Instagram, ela revelou a notícia e comemorou com os seguidores. E a Laísa começou a trajetória acadêmica na Universidade Federal de Minas Gerais. E lá ela cursou física e atuou no Observatório Astronômico da Universidade. A paixão pelo espaço a levou a grandes conquistas ainda jovem. Em 2020, ela foi medalha de prata na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. E em um ano depois, ela fez uma descoberta. Ela, menina, 20 anos, identificou um asteroide que foi batizado de LPS 0003, que é uma homenagem às iniciais do nomezinho dela. E aos 19 anos, então, a Laísa foi aceita pela NASA. E lá ela integrou uma equipe de pesquisa e assumiu a liderança de projetos de ponta voltados à exploração espacial. A brasileira é responsável, por exemplo, pelo desenvolvimento do MADS, que é uma sonda que vai ser enviada a Saturno em 2029, e do Aquamoon, que é um projeto para extrair água da superfície lunar. Na equipe, desde 2025, esse ano, a jovem agora vai passar por uma rotina de treinos e desafios até o embarque. Ah, que lindo! A gente vai começar a semana assim. Parabéns para a Laísa e os brasileiros novinhos que estão fazendo história, estão fazendo aquilo que amam, que é o exemplo da Júlia Becker, que está aqui comigo. Daqui a pouco vem conversar com a gente. Vamos para o intervalo comercial e voltamos já. A Weber Cidades Inteligentes está transformando cidades e criando um mundo de urbanismo no Brasil. Com empreendimentos de destaque como Altos da Serra, o Três Caminhos, Quinta do Lago em Tubarão, Visac e San Simone em Criciúma, a Cidade Universitária e o Village em Araranguá e a Cidade Inteligente Guaíba. Cada projeto é pensado para promover qualidade de vida, inovação e o crescimento da região. Nosso compromisso vai além de entregar moradias. Criamos ecossistemas que conectam pessoas, negócios e tecnologia. Por acreditar no desenvolvimento do sul catarinense,
Agora estamos trazendo todo o nosso know-how para Araranguá, uma cidade estratégica para o desenvolvimento da região sul de Santa Catarina, com um planejamento que une inovação, educação e qualidade de vida. Este projeto é um marco para a cidade. Um dos grandes diferenciais do empreendimento é a parceria da Weber com a Unisul e o ecossistema Ânima, trazendo para Araranguá um polo universitário de excelência. Além disso, o projeto inclui o Hub Costa Serra Mar, que é um espaço de coworking pensado para estimular novas ideias, inovação tecnológica e networking, tanto para universitários quanto para empresários. Este ambiente é berço de negócios e iniciativas transformadoras. Outro grande marco deste projeto é o Hospital Imas, que é referência em saúde para toda a região. Com estrutura moderna, tecnologia de última geração e um atendimento humanizado, o hospital oferecerá o que há de melhor em serviço de saúde. Imagine viver ou trabalhar ao lado de um hospital que será sinônimo de segurança e qualidade. Este é o momento de realizar seu sonho neste projeto único. Ao investir agora, você estará aproveitando condições exclusivas da parceria Imas e Weber e desfrutará de um dos projetos mais promissores e rentáveis do sul do Brasil. A possibilidade de adquirir seu imóvel residencial ou comercial de forma facilitada. Aproveite esta oportunidade para viver, trabalhar e investir no futuro de Araranguá. Não deixe para depois. O futuro está sendo construído hoje e você pode fazer parte dele. Esta parceria tem como propósito ajudar e fortalecer o Imas e seus colaboradores. A nossa equipe está à disposição para tirar suas dúvidas. Construa seu futuro no empreendimento que está transformando Araranguá e toda a região. Bora fazer história juntos! Muito bem, estamos de volta agora com a dona Júlia Becker, que está aqui comigo. Oi, Júlia, tudo bem? Bom? Ai, tô muito feliz de estar aqui. E eu tô muito feliz que tu esteja aqui. A gente planejou isso por muito tempo, Sim. né? Eu acho demorou que pra gente conseguir alinhar. Eu acho que desde novembro do ano ano passado. Ah, sei lá. É que ela agora é muito famosa, ela não tem tempo tá. essas coisas. Júlia, tu nasceu aqui em Araranguá. Eu nasci em Criciúma, mas morei a vida inteira em Araranguá, né? Só o hospital foi Criciúma, mas sim. E filha única. Do relacionamento do meu pai e da minha mãe, sim. Tem dois irmãos, né? Deixa eu só explicar por que eu fiz a pergunta. É que os babões estão aqui, eles vieram juntos, né? Eles são tipo motorista, segurança, e a Júlia é a maior paixão da vida deles e tal. Então veio aqui a Cacilda e o Leonardo Murialdo. Mas eu sou apaixonado por eles também, então né? eu deixo eles ir juntos, não tem problema nenhum. E isso fica tão claro quando vocês estão juntos, isso é tão lindo. Meu Deus, que simbiose. Não, a gente tem uma sintonia bem legal, assim, uma troca. Eu acho que os meus pais sempre me apoiaram. Eles não são muito tradicionais, assim, em questão de carreira, então eles sempre me apoiaram. Se tu quer fazer isso, a gente vai estar aqui pra te ajudar. Tenho muita sorte, muita sorte. Assim. Isso é fantástico. Quando foi quando tu era criança, quando tu era pequena, tu brincava de desenhar? Eu sempre desenhei muito. Sempre foi meu refúgio, assim. Desde criança eu desenhava muito. Eu tenho muitos desenhos da minha infância guardados. E depois, crescendo, até na faculdade, quando precisava prestar atenção num assunto que não estava funcionando, eu estava sempre rabiscando. Sempre um rabisco, era uma coisa meio meu espaço de segurança, assim, era desenhar, sempre foi. Aí tu chegou a fazer algum curso? Assim, vou aperfeiçoar minha técnica? Sempre fiz cursos, assim, durante a faculdade. Eu fazia arquitetura, né? Então tinha aulas de desenho mais voltadas para projeto, assim, e eu fazia alguns cursos por fora, mas eu nunca consegui visualizar como é que eu poderia trabalhar com ilustração. Ainda era muito um hobby, né? Sim. Sonhando que alguma coisa poderia sair daquilo, mas sem ter um vislumbre de como funcionaria, assim. Eu imagino muita gente tá nos ouvindo, pensando assim, tá, mas ela vive disso? Meu Deus, não acredito. Quer dizer, que é possível tu viver de uma coisa tão fofa, tão linda, tão... E daí como é que começou, assim, vou fazer... Como é que começou? Como é que foi teu primeiro trabalho profissional, começasse como ilustrador? Sim. Sempre tive uns trabalhos meio freelance, assim, meus amigos pediam pra fazer
coisas. Fazia cartão para aniversário, convite de aniversário. Já fiz cartão de Natal de empresa. Quando eu tava na escola, o PS, eu fiz a cartilha que ele concorreu a vereador. Eu fiz pra ele na escola. Foi o primeiro trabalho que eu fiz, assim. Tenho guardado até hoje. E aí... pegava esses trabalhos assim, um ou outro, sempre umas coisas. Dia dos Namorados, fazia a história da pessoa do relacionamento. Meu Deus, que tudo super. quanto é coisa. Mas não conseguia ver uma vida vivendo disso. Pera, assim. volta que o dia dos namorados essa semana. Tu faz. Não, ideias. Não, bem de legal, vem era pra bem cá. legal. Tu escrevia a história do casal. O casal me passava os momentos mais marcantes Tá. da história deles. E eu fazia uma ilustração com todos gibizinho, esses. assim, Tipo um gibizinho. Ai, Só não que eu tive acredito. uma época que eu tava fazendo umas ilustrações com carinha de videogame meio Mario, assim. Então era um videogame da história da pessoa, assim. O final feliz Meu era Deus, que ótimo bem legal. Eu fiz isso. acho que umas 10 pessoas eu fiz, Meu Deus, assim. que ótimo. Num Dia dos Namorados. Que presente. Era muito legal. Inusitado e muito Sim. exclusivo, Bem, assim, né? Exatamente, personalizado. Bom, mas continuando. E aí, mas eu não via muito viver disso, né? Continuava trabalhando como arquiteta e fazendo essas coisas paralelas. E aí, a minha chefe no escritório de arquitetura tinha uma amigona que tinha essa coletânea de histórias infantis. Daqui, E ela queria lançar mais uma história. E aí, a minha chefe, a Laika, me indicou. A gente se deu super bem, conversou. E eu fui, assim, meio apavorada. Tipo, vou ilustrar uma história para um livro. E deu certo. E, assim, eu nunca me senti tão realizada quanto vendo aquelas páginas. Uma história curta, mas... E aí eu pensei, tá, é isso aqui. Eu amo arquitetura, mas quando eu entrego um projeto, eu sinto alívio. E quando eu faço Que ótimo. desenho uma história, eu me sinto realizada, sabe? E aí... tu já começou na historinha infantil? Eu já comecei na história infantil. Eu não tenho muito um porquê, assim, eu acho. Acho que é mais um sentimento. Deixa eu ver quando aqui. eu era criança, assim. Quem tá nos acompanhando pelo vídeo, esse aqui é o livro, então o primeiro. Primeiro. Aí eu ilustrei uma Aqui. historinha só, que é a da Joaninha Ensaboada, a última. Joaninha Ensaboada. E como é que porque ela parece... Como é que tu faz esse desenho? É um guache? É um... Esses são Como é que tu digitais. faz? Eu sempre desenhei à mão. Isso E é um aí programa. eu fiz um curso de ilustração e parte dele ele ensinava a mexer em Photoshop, Illustrator, pra te desenhar. Eu tenho Sei. tipo uma tela que eu desenho olhando pra tela. Então ela imita pincéis. Eu faço uma aquarela no computador, eu faço um lápis, uma canetinha, tudo, mas é no computador. Olha que ignorante. É bem eu legal. não tinha a menor ideia. Pensei que ela desenhava, depois, sei lá, escaneava. Não, mas eu faço os rascunhos existe? à mão. Não sou tão louca, então. Não. E dá pra misturar várias técnicas também. Posso fazer à mão e escanear. Esse eu fiz digital. Fiz os desenhos à mão, escaneei e depois pintei digitalmente. E é um programa que existe que a pessoa cria. Deixa eu mostrar, quem tá acompanhando pelo vídeo vai poder ver. E esse aqui foi feito todo digital. Isso, aí eu colori ele todo digitalmente. Desenhei à mão e colori digitalmente. E como é que faz para a escritora conversar com a ilustradora e ela dizer o que ela quer? Como é que tu entende? Como é que tu desenha e mostra para ela? Porque é a tua interpretação ou ela diz assim, não, eu quero que comece com uma Joaninha tomando banho de banheira. Ou é a história? Pode depender. Tem autores que vão ser mais... Tem uma ideia já na cabeça deles. Tipo, eu imaginei que vai ter isso na primeira cena, isso com esse texto, e eu vou botar o meu traço em cima desse roteiro bem fechadinho. Tá. A Kellen, autora desse aqui, ela me entregou o texto e falou assim, eu confio em ti, faz o que tu achar que vai ficar legal. E aí, esse aqui foi bem livre, assim. Quanto tempo tu levou para fazer a ilustração dessa primeira historinha infantil? Eu não lembro exatamente o tempo. Eu lembro que eu dei um prazo menor do que eu deveria, porque eu tava assim, tem que conseguir não, tem que me querer pra ilustrar. Sei. Aí eu acho que eu levei, desde os rascunhos que eu mostrei pra ela provar, eu acho que foi 1 mês, assim, no total. Mas um pouco acelerada, dá pra tomar um pouco mais de tempo, assim. Pode ser. Nossa, como dá trabalho. E a gente lê em 3 minutos. Mas crianças leem várias vezes, então vale super a pena. E não só elas veem muitas vezes,
como cada vez que lê, eu pelo menos fazia com meu filho, que voltava e via um detalhe que a gente não tinha visto ainda. Olha, tem 4 perninhas, que cor que é o tênis Sim. da aranha, né? E aí tu vê 1000 vezes. É, isso que eu acho que é o mais legal do livro ilustrado, porque ele não tá ali pra competir com a história, ele tá pra acrescentar. Então a história o texto tá falando uma coisa e a ilustração mostrando outras coisas. E a história fica ainda mais rica, sabe? Ela tem mais detalhes, mais corpo, assim. Eu agora lembrei de uma coisa que o Pablo Picasso dizia assim. Bom, os quadros dele não é um gosto, assim, muito popular, né? Não é todo mundo que gosta, porque não entende também. Geralmente porque não entende. Essa rabisqueira até eu fazia. Meu filho de 2 anos também faz, tal. E ele dizia uma coisa que era o seguinte. Para chegar na rabisqueira, tem que entender muito da técnica da perfeição, do realismo, do impressionismo, enfim. Tem que ser muito real para poder extravasar. E aí, eu vendo aqui a tua primeira historinha, que o grilo e a aranha e tal, e a Joaninha, eles têm uma expressão triste. Mas, gente, tem triste com 3 rabiscos. É a sobrancelha e a boca, e a gente identifica que ele tá triste. Como é que tu chegou nisso? De entender... Tu deve entender muito das feições. Eu acho que o desenho conversa um pouco comigo. Eu olho pra ele e às vezes eu fiz vários testes e eles não estavam assim com essa expressão tão triste. Aí tu vai rabiscando até tu sentir que ele... Mas eu fiz muitas aulas de... que tu desenha o corpo humano todo, várias e várias e várias vezes pra te entender proporções, tudo. Até tu aprender o que tu falou, a deformar esse corpo pra ele ficar mais mais caricatura, mais assim, caricatura, mais expressivo. O que tu tem que realçar pra ele ficar mais expressivo, né? E o que é importante, porque o desenho infantil geralmente os personagens são mais cabeçudos. A gente tem essa liberdade, né, de ousar, assim. Ou são tipo bichinhos com características humanas, né? E aí tu tem que entender muito do negócio pra saber onde colocar. Não, eu começo olhando o bicho real, assim, boto uma imagem dele, olho bem o que me chama mais atenção, o que eu posso tirar dali que não vai fazer falta, o que eu posso acrescentar que ele vai continuar com cara, eu ainda vou identificar que é uma joaninha ali, sabe? E como é que tu escolhe? A gente vendo agora, tô vendo só o primeiro livro da Júlia que ela ilustrou. Não são só os personagens, tu faz também o cenário, né? Como é que escolhe esse cenário também? A história muitas vezes vai te demandar, né? A história vai descrever que tem esse cenário, ou às vezes pode até ser um pouco disruptivo. Eu podia ter feito esses animais numa cidade grande, porque que eles teriam que estar na floresta, né? Eu acho que a história, ela te convida a... Qual que vai ser o tom ali, se ela vai ser bem lúdica, mais realista, menos realista. Eu acho que cada história, ela tem uma alma ali que te leva. E o autor também, né? Conversando junto, ele... Existem características mais voltadas, por exemplo, dependendo da idade da criança para qual a historinha foi feita? Sim. Porque tem público, assim, tipo, eu tô chutando aqui até 6 anos, né? Existe técnica específica para a idade? Tem, tu vai botar mais cor, mais elementos, menos elementos. Com certeza, dependendo do público que tu quer atingir, tu vai... Não que tu não possa, né? Sim. Liberdade, né? Uma criança vai se divertir com o que ela tiver ali em mãos, mas dependendo o público, tu vai ter características... Até porque se tu quer que seja um livro mais didático, talvez tu quer chamar atenção para uma lição ou para alguma coisa, realmente ensinar sobre letras, formas, alguma coisa, tu vai deixar as cores mais focadas nos elementos que tu quer chamar atenção. Ou a forma desses elementos, eles vão ser maiores, menores. Vai variar muito. Gente, é um mundo... Tu falando, eu imaginei 300 mil possibilidades de ilustrar. Infinito, assim. Como é que chega numa... Porque uma coisa é tu fazer o retrato de alguém. A pessoa tá ali, aquele alguém já é daquele jeito, né? Tu não cria do zero. Exato, tem uma referência, né? Tu cria do zero. Tudo bem que tem uma história. Mas se bem que essa maluca não fez só a ilustração, ela também escreveu. Mas a gente vai chegar lá. Tá. Aí tu fez a historinha da Kelly, deu tudo certo. E depois? Aí eu continuei no escritório. Mas cada vez mais, quanto mais responsabilidades eu pegava no escritório, eu amava o escritório.
Sim. As pessoas eram muito legais, os projetos eram muito legais. Eu também amo muito arquitetura, ela ainda tem um pedaço no coração. Mas quanto mais responsabilidade, mais tempo eu ficava ali, mais me faltava essa coisa de ilustração. A Kelly me indicou para uma outra pessoa, eu fiz um outro livro infantil também, que daí esse só tem online, eu não tenho uma cópia dele. E aquele mesmo sentimento ali. E aí chegou um momento que eu fui num evento que teve em Florianópolis, que era do Ilustra S.A. Eles fizeram um evento para ilustradores. E aí teve várias palestras do pessoal falando como que mudou de carreira, que a maioria das pessoas era mudança de carreira. Uau. Tipo, era dentista, virou ilustrador, todo mundo meio que trazendo essa criança interior de volta. Porque eu acho que não existe existe curso superior, não, né? Eu acho que Tem deve só ter algumas faculdades de design, quem faz... não é artes, tem um nome específico. Artes, Artes visuais, eu acho que acaba indo mais Tá. pra esse lado. Mas eu não tinha essa noção quando eu fui estudar, assim, não tinha me atentado. E aí, desse encontro de ilustração, teve algumas palestras que eu fiquei tipo, é isso aqui, sabe? Esse é exatamente o que eu quero fazer. E aí, eu saí do evento e mandei mensagem pra minha chefe, falei, vamos conversar amanhã porque eu vou mudar de carreira. Eu acho que ela meio que já sabia. Ela era uma amigona minha, assim. Imagina que foi ela que te indicou. Quando eu falei pra ela, imaginei que era isso. Se ela já te indicou pro primeiro trabalho, Sim. ela já tinha noção do talento que ela tinha ali. E aí, desde então, aí eu fiquei mais um tempo, né, pra terminar os projetos que estavam em Sim. andamento no escritório. E aí comecei a ir Mergulhou. atrás, mergulhei. A gente vai saber mais desse mergulho total da Julia Becker no mundo da ilustração, dos livros infantis depois do comercial. Não sai daí. A Weber Cidades Inteligentes está transformando cidades e criando um novo conceito de urbanismo no Brasil. Com empreendimentos de destaque como Altos da Serra, o Três Caminhos, Quinta do Lago, em Tubarão, Visac e San Simone, em Criciúma, a Cidade Universitária e o Village, em Araranguá, e a Cidade Inteligente Guaíba. Cada projeto é pensado para promover qualidade de vida, inovação e o crescimento da região. Nosso compromisso vai além de entregar moradias. Criamos ecossistemas que conectam pessoas, negócios e tecnologia. Por acreditar no desenvolvimento do sul catarinense, agora estamos trazendo todo o nosso know-how para Araranguá, uma cidade estratégica para o desenvolvimento da região sul de Santa Catarina, com um planejamento que une inovação, educação e qualidade de vida. Este projeto é um marco para a cidade. Um dos grandes diferenciais do empreendimento é a parceria da Weber com a Unisul e o ecossistema Anima, trazendo para Araranguá um polo universitário de excelência. Além disso, o projeto inclui o Hub Costa Serra Mar, que é um espaço de coworking pensado para estimular novas ideias, inovação tecnológica e networking, tanto para universitários quanto para empresários. Este ambiente é berço de negócios e iniciativas transformadoras. Outro grande marco deste projeto é o Hospital Imas, que é referência em saúde para toda a região. Com estrutura moderna, tecnologia de última geração e um atendimento humanizado, o hospital oferecerá o que há de melhor em serviço de saúde. Imagine viver ou trabalhar ao lado de um hospital que será sinônimo de segurança e qualidade. Este é o momento de realizar seu sonho neste projeto único. Ao investir agora, você estará aproveitando condições exclusivas da parceria Imas e Weber e desfrutará de um dos projetos mais promissores e rentáveis do sul do Brasil. A possibilidade de adquirir seu imóvel residencial ou comercial de forma facilitada. Aproveite esta oportunidade para viver, trabalhar e investir no futuro de Araranguá. Não deixe para depois. O futuro está sendo construído hoje e você pode fazer parte dele. Esta parceria tem como propósito ajudar e fortalecer o Imas e seus colaboradores. A nossa equipe está à disposição para tirar suas dúvidas.
Construa seu futuro no empreendimento que está transformando Araranguá e toda a região. Bora fazer história juntos! Muito bem, estamos de volta com a fofíssima, maravilhosa, competentíssima Julia Becker. Ela que é ilustradora e escritora de livrinhos infantis. A gente está conversando aqui e a Julia falando da gente do sonho. Comecei a fazer tipo desenho de criança. Isso nem é coisa pra gente ter de profissão. Tô minimizando, na realidade, essa arte maravilhosa. Foi, tu disse, eu mesmo escrever minhas histórias? Como é que foi isso? Não, eu nem imaginava que eu tinha isso dentro de mim, porque eu sempre escrevi pra mim, assim, tipo, de desabafo, mas eu ia desenhar só. Só que eu fui, tava entrando nessa carreira, eu tinha que montar portfólio pra mandar pra agências, agenciam os ilustradores, pra mandar pra editoras, pra outros autores. E eu aprendi que pra te chamar a atenção, tu tem que mostrar que tu sabe contar uma narrativa. Claro. Então, eu comecei a inventar as minhas histórias pra botar no portfólio. E aí eu adorei. Eu vi que era muito legal. Claro, tô aprendendo ainda, é uma coisa muito nova pra mim, mas que eu tinha isso em mim também, que eu ia conseguir, né? Aí eu fiz essa daqui pro meu portfólio, que foi a do Atiu Cão. Que eu comecei com uma ilustração e aí veio a ideia do resto todo. E eu mandei pra uma editora e eles, não, legal, vamos publicar. Tá, e como é que tu manda um rascunho? Porque os desenhos já estavam prontos. Como eu já tava montando a história pro meu portfólio, ela tava pronta. Tava toda pronta, diagramada, eu mandei o livro pronto, assim, pra eles verem. Tinha até a capa. Eu tinha a capa, eu tinha tudo. Não, a capa não. A capa era a única coisa que eu tinha uma outra capa improvisada. Tá, assim. E como é que faz pra garantir que a editora não vai dizer assim, gostamos, vamos dar esse livro pra Karen Suyan, ela que vamos botar pra ela. Como é que faz pra tu não perder os direitos de tudo que tu criou? Tem pessoas que registram antes, fazem um registro na Biblioteca Nacional. Mas tem muitas editoras que nem aceitam, elas querem livros que não estejam registrados ainda. Mas eu mando, por exemplo, por um meio, tipo um e-mail, uma coisa que fica registrada, que eu mandei o meu material pra eles, né? Eu acho que deve ter outras maneiras mais seguras também. Ou tu manda um rascunho, uma baixa qualidade, manda com um selo, alguma coisa. Eu sempre tive isso dentro de mim, um medinho, Eu tenho um pouco de medo, mas eu por enquanto tô assim, mas não queria botar medo. Por favor, medo. não roubem meus livros. Não queria botar medo no meio dessa história tão linda. Esquece o medo, vamos voltar pra coisa boa. Bom, aí tu escreveu. E da onde que nasce uma história em ensaio? Eu vou contar a história de um cachorro. Essa eu ilustrei primeiro, uma que ela tá na árvore. Tu fez o Isso, essa aqui eu tava montando pro portfólio, eu tava fazendo só ela. Começou de uma ilustração. Isso. E aí, nessa, eu desenhei um cachorro normal. Essa não? Eu desenhei um cachorro normal e a minha cachorra tava do lado. E eu pensei, esse cachorro nunca vai ser tão legal quanto tu. Ele teria que ser imaginário pra ser. E aí, dali, eu pensei, história de um cachorro imaginário. Aí eu comecei a pensar, por que uma criança não teria um cachorro de verdade, teria que ser imaginário? Talvez porque ela não poderia ter um cachorro. Criança que tivesse alergia, alguma coisa assim. E daí a história foi nascendo. Daquela coisa do amigo imaginário, ele pode ser um cãozinho. Exato. Ele pode ser qualquer coisa. E esse livro foi muito legal, que eu mandei para um projeto de uma escola que a professora faz, assim. E aí ela me mandou, que as crianças adoraram o livro, curtiram muito, e ficaram com dó dos cãezinhos imaginários. E aí elas fizeram colagens na parede de uma parede de adoção de cães imaginários. Me arrepiei toda. Gente. Para as criancinhas, tipo, elas ficaram com dó, e aí mandou foto, assim, de várias colagens, os desenhos dos cães imaginários delas para adoção. Meu assim. Deus! Esse livro está à venda? Como que a gente adquire? Esse está à venda na Amazon. Tá. Só procurar pelo meu nome ou pelo nome do livrinho. Atiu o Cão. Que surge de um espirro. É tipo de atinha, assim, gente. Atiu o Cão, mas procura por Julia Becker, né? Aí tá à venda na Amazon. Isso. É isso. Que coisa fofa. Tu gosta de lilás ou é uma... Eu tenho uma coisa, eu não gosto de vestir lilás, mas os meus desenhos sempre tem lilás. Lilás com laranja, azul. Verde, eu acho que fica sempre que o contraste fica bonito, né? E no livro tem um espaço pra eu fazer meu cachorro? Pode fazer teu cachorro, exatamente. Eu já imaginei fazer meu cachorro aqui. Daí tem a foto da gente. Não precisava, né? Isso eu falei que não precisava. Eu ia dizer assim, a coisa mais linda do livro. Eu aposto que vai ter várias crianças fazendo umas caricaturas na minha cara, mas ótimo. Pode fazer, fica à vontade. Fazer tu com cara de cachorro também seria bem bacana. Isso é bem legal, tá.
E aí tu escreveu a Tchu, lançou, e daí nasceu... Esse aqui é o teu segundo livro. Esse é meu segundo livro, Tudo Fora do Lugar. Conta um pouquinho pra gente. Eu sempre fui uma criança que eu podia estar paradinha, desenhando aqui, quietinha, eu ia perder tudo que tava em volta de mim, lápis, borracha, elas somem. E quando criança, eu sempre imaginei que tinha alguma coisa meio mágica, assim, por trás disso. Que, gnomos na casa, os lápis criavam asas, saíam voando. E eu vi que tinha uma editora com um concurso, e aí eu pensei, vou pegar essa coisa que tá em mim, essa história guardada. Provavelmente eu tinha perdido alguma coisa no dia e a ideia voltou, assim. E aí eu criei essa historinha da Ana, que ela percebe que as meias dela sumiram. E ela começa a observar o pai perdeu as chaves, os lápis dela não estão todos no lugar. E ela tem teorias muito mirabolantes de onde essas coisas podem ter ido parar. E ela vai investigar. E aí é um livro bem divertido, assim, bem legal. Esse aqui é pra uma idade um pouquinho mais avançada, Um pouquinho né? mais, Como é que a gente sabe? Como é que vocês adaptam? Vocês, escritores de livros infantis, adaptam para determinadas idades? É a complexidade do que tá escrito. Mais textos, menos texto. Até, eu acho que quando tu escreve, tu pensa naquela idade, né? Tipo, o que essa criancinha vai... Essa fase, ela tá aprendendo o quê na escola? O que ela tá ali absorvendo, né? Pra saber... medir o... E tem livrinhos que uma criança menor pode ler esse livrinho, mas aí vai ser a mãe e o pai que vai ler junto, claro, né? Então... E o Tudo Fora do Lugar ganhou o prêmio, então? Ganhou. Foram 3 premiados, 3 livrinhos que ganharam. E aí foi publicado, bem legal. Como é que foi pra ti? Tu disse, vou mandar. Porque tudo tu faz meio assim, não tenho bem certeza, mas eu vou fazer. Tento não criar muita expectativa. Vou brincar disso. Mas quando eu ilustrei ele, eu fiquei muito feliz com... ele, assim, prontinho, assim. Eu fiquei grata, assim, vendo ele pronto. E eu pensei, se não for aqui, eu acho que ele vai ser publicado por outra, sabe? Então, eu mandei ele com confiança. Então, foi muito, muito legal. Quando eu tava no shopping, aí eu vi ali no Instagram que tinha saído. Aí liguei pra mãe, liguei pro pai chorando no meio do shopping. Imagina. Foi bem legal. Imagina, e os corujos devem ter se matado chorando também. Pra que idade, mais ou menos, é esse? Tudo Fora do Lugar? A partir de 6 anos. A partir de 6 anos. Compra na Amazon também? Esse compra na Amazon também. Tudo Fora do Lugar. Julia Becker. Já tá mirabolando alguma outra coisa? Eu tenho outros 2 ou 3 meus que eu tô finalizando. Daí pra buscar uma editora pra eles. E tô fazendo outros livros pra outros autores, né? Que daí... Então, eu posso te contratar pra fazer a ilustração do meu livro? Com certeza, fica à vontade. Não precisa ser infantil, pode ser qualquer modelito? Pode ser qualquer... Eu sinto que eu domino muito mais por enquanto, o infantil, assim. É o que eu gosto mais. Mas dá pra... livros, assim, com temática mais adulta também. E depois, assim, tem coisas adultas que são... que tem a aparência de infantil, tipo Calvin, por exemplo. Que é sensacional, uma Exatamente. falda. Que mais? Snoopy. Tem tantas, né? Bom, esses aqui também são... Como é que foram feitos esses desenhos dos teus livros? Eu fiz os rascunhos também à mão. E aí depois eu passo... que é como se eu tivesse uma tela... que eu desenho nela. Tá. Olhando pra ela aqui. É digital aqui. Também? É digital também. Mas ela imita os pincéis, né? Eu tenho os pincéis ali que é como se eu tivesse... Quando tu publica os teus livros, tu não tens... já que é na Amazon e dá pra... não. Tava pensando que seria um e-book, mas não é. Ele é físico, né? Esse aqui tem e-book. Esse eu acho que vai ter também. Ainda não tem, mas depois eles vão lançar. Eu acho que seria tão legal se a gente tivesse acesso aos teus rascunhos. Já pensou seria nisso? Legal, Tipo um adendo, assim, sabe? Se comprar, portanto, tu leva os rascunhos. Porque tu imagina uma criança ver que aquilo nasceu do... Como é que é o processo, como é que né? É o processo. Isso seria bem legal. O primeiro rabisco, como que nasceu, que cor que tu colocou. Principalmente as mudanças, né? Tu falou, por exemplo, que a capa do Atchu mudou. Exato. Isso é uma coisa que eu não tinha pensado. Bem legal, um livro de processo, assim. Eu te dou uma ideia boa. Olha só. Eu já vou lançar um livro só com rascunhos. De rascunhos, Ele podia ter... Ou, de repente, assim, uma das páginas, a última, um quadrinho da evolução. Uma coisa até que eu pensei que eu posso deixar algumas páginas meio de colorir. Que seria legal, tipo, no final tu pode colorir algumas páginas, né? Que eu vejo que as crianças colorem direto em cima do livro, que eu já acho muito legal. Mas pode ter uma página especial pra colorir.
Aí aqui nesse último tu colocaste uma fotinho menor. Vai ser mais difícil da gente botar tipo bigode e essas coisas. Eu acho que eu vou escapar. Tu estragou um pouco a nossa, a diversão. A gente vê uma temática muito assim de bichinho. Tem outras coisas que tu queres? O bichinho é o que mais chama atenção? Não, eu acho que, tipo, acaba... É meio... Acho que as crianças curtem, assim, quando tu tem essa mistura de humanos e bichos e... Esse aqui, por exemplo, não teve nada de bichinho. Não, eu acho que é muito a história que vem na minha cabeça. Agora eu tô fazendo uma outra história que... Não, mas tem um cachorro. Eu acho que eu tenho um bicho sempre. Eu sou uma pessoa cachorrenta, eles vão estar sempre ali, algum tipo de bicho comigo. Nossa, eu hoje gravei um vídeo sobre isso, sobre como os pets, eu falo cãezinhos porque tem mais cachorro, né? Modificam a vida da gente, inspiram a gente, eles fazem toda a diferença na vida da gente. Mas dá pra ser de robozinho, dá pra ser de prédio, tudo, monstros, tudo que tu quiser imaginar é possível. A pergunta que não quer calar com tudo que pode, tudo. Júlia, eu posso fazer a história do copo falando com óculos. Pode, como é que tu chega E se eu fosse fazer um livrinho infantil e ele ter 580 páginas, eu não consegui parar nunca. É muito difícil. Eu tenho dificuldade, sou uma pessoa indecisa, assim. Então, por exemplo, eu mandei um rascunho agora para um livro que eu tô fazendo, mandei pra autora. E pra primeira cena, eu acho que eu mandei umas 6, 7 opções, porque eu não consigo escolher qual que eu gosto mais. Pois é. Então eu faço todas as opções e eu mando pra ela. É muito bom ilustrar pra alguém que já te dá a história, porque daí tu tem Mas é difícil decidir. Tem que tentar avaliar qual que é a história que tá mais bem construída. Volta e meio, peço pra minha assessoria, meus amigos, minha mãe, meu pai, peço pra eles darem uma opinião. Guria, olha só que genial o livro das tuas ilustrações de como foi feito todo o processo. Não, acho que seria super legal. Vou reunir mais alguns livros pra ter mais processos ali. Tu lembra dos teus livrinhos de quando tu era pequena? Lembro de vários. O que mais gostava? Eu tenho um que eu guardo até hoje, que é o livrinho da Judy Moody. Era uma coleção de livros, assim, e eu guardo por causa das ilustrações. Que ela era toda feita a nanquim e aquarela preto e branco. E eu lembro de ficar horas fascinada. Eu li o livro, a história era muito legal. Mas eu lia o livrinho e eu ficava horas olhando, admirada com a capacidade que alguém tinha desenhado aquilo, assim. Achava isso muito legal. Nossa. E eu também lia muito a revista Recreio. Amava as ilustrações da revista Recreio. Aí, revistinha, eu acho que eu tinha livros mais soltos, assim. O pai comprava... A gente sempre ia na banca ali da praça e comprava. Tinha muita revistinha ilustrada. E aí, depois, crescendo, tinha mais livros pra ler, assim mesmo, né? Ai, que legal. Júlia, muito obrigada. Fiquei muito Sucesso feliz. sempre. Obrigada. Que coisa maravilhosa tu poder viver de uma arte tão linda, tão pura, muito assim, num nível muito de amor, de carinho, Tentando despertar uma coisa boa, assim, né? Eu acho isso bem legal, assim, que bem coisa realizado. legal. Muito obrigada, sucesso. E passa aí as tuas redes sociais para quem quiser quem quiser me seguir, o meu Instagram é Gil Becker. Só que não tem o último E, porque alguém já tinha pegado todos os Beckers que tinham E. Mas lá eu posto um pouquinho dos meus livros, do processo, os eventos que eu vou de literatura, é bem legal. Tá bom, um beijo pros teus pais também, pros corujas. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Eu disse que ia ser especial, né? Amanhã a gente volta. Um beijo, até lá. Tchau.